Olá pessoal, tudo bem? Nas aulas anteriores nós conversamos sobre a República Velha, né? Mais especificamente a República Velha, mas nós abordamos ali questões sociais de 1889 até 1964, ou seja, começando ali na República Velha, passando pela Era Vargas, chegando até a ditadura civil-militar em 64, né? Falamos sobre a situação dos índios, das mulheres e dos negros, né? Então nós abordamos esses três grupos sociais, né? Durante a República Velha, né? Até a ditadura civil-militar. Então a gente vai agora buscar discutir um pouco sobre os conflitos que ocorreram durante a República Velha, né? Foi um período marcado por algumas revoltas, né, no Nordeste e também no sul do Brasil. Aqui nós temos um mapa com alguns desses conflitos, né? Guerra do Contestado em Santa Catarina, ali na fronteira de Santa Catarina, uma área de disputa ali entre Santa Catarina e o Paraná. As greves operárias que se iniciaram ali em São Paulo em 1917, a revolta da vacina no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, em 1904, a Guerra de Canudos na Bahia, né, que foi retratado por Euclides da Cunha, né, no seu livro Os Sertões, o cangaço, né, o fenômeno do cangaço também no Nordeste ali, a Caatinga. Então, esses são alguns dos conflitos que ocorreram no Brasil durante a República Velha e aonde o mote principal, o que motivou o surgimento desses conflitos é a questão da desigualdade social, da pobreza, da exploração, da violência do Estado em relação à população pobre e também do não acesso à terra, né? O Brasil que teve a oportunidade o Brasil que teve a oportunidade de realizar a sua reforma agrária ali no final ali do século XIX, quando foi votada a lei de abolição da escravatura, o Brasil, as autoridades ali poderiam ter incluído uma reforma agrária, mas atendendo aos interesses da elite agrária, isso não se efetivou, né? Por isso que até hoje o Brasil ainda não realizou a sua reforma agrária. Deixa eu dar uma avançada nos slides, só para mostrar uma frase que nos ajuda a entender um pouco a forma como as autoridades buscavam tratar as questões sociais, né? Então, o presidente Washington Luiz, em determinado momento, chegou a dizer que a questão social é caso de polícia. Então, isso define muito bem como as demandas da sociedade, né, da população pobre, foram tratadas, né, pelas autoridades do Estado, pelas elites agrárias do nosso país, foram tratadas sempre com violência e nunca com negociação, né? Então vamos voltar um pouco agora. Deixa eu ver aqui. Então a gente vai começar discutindo um pouco. Alguns desses conflitos tiveram uma característica muito peculiar. Por exemplo, quando a gente estuda o Contestado em Santa Catarina e a Guerra de Canudos, os dois movimentos foram movimentos messiânicos, né? Ou seja, tanto José Maria no Contestado como Antônio Conselheiro ali na Guerra de Canudos na Bahia, eles foram vistos como salvadores enviados por Deus, né? Então a população pobre, população camponesa que não tinha acesso à terra se uniu, né? Ficou próximas, viram esses líderes como um enviado de Deus, né? Então, essa é uma característica desses dois conflitos, que ele também teve características religiosas, né? No caso do cangaço, era uma questão mais assim, também por conta da pobreza, da miséria, do não acesso à terra,
eles tiveram uma atitude do chamado banditismo, né? Eles invadiam as cidades, pilhavam, realizavam todo tipo de violência, né? E não respeitavam nenhum tipo de autoridade. A lei era a deles, né? Então, são alguns dos conflitos e as suas características, né? Então, aqui nós temos uma imagem, uma foto, né? Os cangaceiros, eles tinham uma vestimenta muito peculiar, né? De couro, né? O que permitia que eles se movimentassem a cavalo muito rapidamente ali na região da Caatinga, naquela vegetação cheia de espinhos, né? Isso dificultava com que as autoridades pudessem prendê-los e combatê-los, né? Então, esses grupos, eles também surgiram, como eu falei anteriormente, muito por conta das condições sociais péssimas, né? No Nordeste existia a seca, existia a pobreza, existia a miséria, existia o não acesso à terra, né? Tudo isso contribuiu para o surgimento desse grupo, que posteriormente acabou sendo derrotado, né? Ele teve o seu auge ali nos anos 20 e 30, né? No sertão ali do Nordeste, mas eles acabaram sendo derrotados pelas autoridades, né? Estaduais e federais. Então, esse foi um dos movimentos surgido aí muito pela questão da desigualdade e da pobreza. Tivemos também ali a questão da Guerra de Canudos. Temos uma foto aqui do Arraial, né, de Canudos, que em 1896 já reunia cerca de 15 mil pessoas, né? Então, todos se uniram, sendo liderados pela figura messiânica, né? Antônio Conselheiro, que pregava a salvação e dias melhores para quem se juntasse ao seu grupo, né? Eles viviam nesse arraial de forma comunitária, né? Criavam animais, plantavam, e tudo era distribuído assim de forma comunitária, né? Então esse grupo ele se desenvolveu ali no Vale do Rio Vaza Barris, né? No interior da Bahia. Mas houveram 3. Mas antes de falar isso, é interessante a gente pontuar que com o crescimento desse arraial, né, que chegou já em 1896 a ter 15 mil pessoas, o que aconteceu? Os coronéis e a própria Igreja Católica ficaram insatisfeitos, porque os coronéis estavam perdendo trabalhadores para suas lavouras e a Igreja Católica estava perdendo fiéis. Então, esse movimento, né, em torno ali do Antônio Conselheiro teve como opositores a Igreja Católica e os próprios coronéis, né? O governo da Bahia organizou 3 expedições para derrotar, né, essa comunidade, né, de Canudos, mas foram derrotados, né? Essas 3 tentativas se saíram, não obtiveram êxito, e em 5 de outubro de 1897, agora tendo como opositores o governo federal, tropas federais, Canudos foi completamente destruído, né? Nenhuma pessoa sobreviveu, homens, mulheres, velhos e crianças, todos foram mortos, né, pelos soldados, porque eles tinham ordens de não fazer nenhum tipo de prisioneiro, eram para todos serem mortos, né? A gente falou aqui da região Nordeste, né? Falamos de 2 conflitos, né? A Guerra de Canudos e o fenômeno aqui do cangaço, ambos pela desigualdade, pelo não acesso à terra, pela seca, né? Vários foram os fatores. E tivemos aqui também no sul, né? Mais especificamente ali em uma região que era disputada por Paraná e Santa Catarina, por isso que o Guerra do Contestado tem esse nome, né? Que era uma região que era disputada. E o que ocasionou esse conflito? Novamente, pobreza,
desigualdade, o não acesso à terra, né? Fez com que todos esses camponeses se aliassem ali, né? Ficassem em torno ali da figura do José Maria, que também era uma figura messiânica, que pregava a criação de um novo mundo, regido pelas leis de Deus, né? Justiça e terras para trabalhar, porque o que mais um camponês quer é terras, né? E claro que quando existe uma figura que reúne tantos seguidores como José Maria, isso começou a incomodar os coronéis, né? E os governos, tanto federal como estadual, e começaram a acusar o Beato, né? O José Maria, de ser um inimigo da República, né? Então, houve esse conflito que durou 4 anos, de 1912 a 1916, né? E nesses conflitos armados, entre 5 e 8 mil rebeldes, na maioria camponeses, pessoas que não tinham terra, morreram, né? E claro que as baixas do lado das tropas foram bem menores, né? E esse conflito terminou em 1916, quando as tropas conseguiram prender, né, um dos chefes do último reduto, né, dessa revolta, né, desse conflito com caráter religioso também, né? Ele foi condenado a 30 anos de prisão, um dos chefes desse movimento, né? E temos mais um conflito no sul, isso que é importante se pontuar, ocasionado também por questões ali de pobreza, de não acesso à terra, beleza? Como eu falei, todos esses conflitos que eu abordei foram assim no campo, né? Agora a gente vai discutir um pouco os conflitos que ocorreram nos grandes centros urbanos, né? Como Rio de Janeiro, que até então era a capital do Brasil, e São Paulo, que também vinha se desenvolvendo muito ali, né? Com a exportação de café, com o desenvolvimento urbano, né? Um início ali de um processo também de industrialização. Então, em 1904 tivemos a revolta da vacina, né? Onde a população saiu às ruas contra a obrigatoriedade instituída pelo governo de que as pessoas deveriam se vacinar, né? Então, mas antes da gente abordar propriamente esse conflito, é bom a gente voltar um pouco, né? Que nesse período aí, início do século XX, primeira década, tanto o Rio de Janeiro como São Paulo estavam passando por processo de modernização das suas cidades, né? Rio de Janeiro, por exemplo, isso aconteceu também em São Paulo, tinha a intenção de transformar a cidade numa espécie de Paris aqui na América do Sul, né? Então buscou-se modernizar o centro da cidade, abrir grandes avenidas, construir grandes prédios, só que para isso você precisava retirar a população que vivia nesse centro, nos chamados cortiços, né? Então, o que é que se esperava? Já que esse desenvolvimento precisa se realizar, esperamos o quê? Nós saímos, mas que as autoridades nos indenizem, né? Porque é isso que se faz hoje. Mas não, simplesmente os cortiços foram derrubados, a população foi expulsa com violência do centro para as periferias, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, a população, antes da revolta da vacina, já não confiava nas autoridades pelo tratamento que tanto o governo como as autoridades policiais lhes davam, né? Então, eles tinham receio, eles tinham medo, eles tinham revolta por toda a violência que eles já vinham sofrendo de muito tempo. Então, quando ocorreu a revolta da vacina, houve também um outro erro. O governo federal instituiu a obrigatoriedade da vacina. Ele não buscou convencer a população, ele simplesmente disse: vocês têm que se vacinar, né? Isso fez com que a população saísse às ruas, enfrentasse as autoridades policiais, né? Claro que teve um uso político também dos opositores do governo federal e da prefeitura do Rio de Janeiro, né? Mas
O mote ali, a causa principal desse conflito foi a desconfiança que a população tinha em relação às autoridades e pelo autoritarismo, né, dos governos, né, tanto federal como do Rio de Janeiro, como da polícia. Então a gente tem uma imagem aqui que mostra um carro virado, né, durante os conflitos que ocorreram pelas ruas do Rio de Janeiro, no ano de 1904. Esse foi mais um exemplo, né, da questão da forma autoritária, né, arbitrária com que o Estado buscava tratar as pessoas, né, as pessoas mais pobres. Tivemos também a revolta da Chibata, ocorrida na Marinha, né, que muitos dos marinheiros, né, eram mulatos e negros e eles eram tratados com muita violência, né. Então eles se revoltaram contra essa violência que eles recebiam, né? Eles não tinham nenhuma intenção de derrubar governo, não tinham nenhuma intenção política. A intenção era de serem tratados com respeito e justiça, né? Tivemos essa revolta, tivemos o tenentismo também, que foi um conflito, que foi um movimento que buscou tomar o poder, né? Foi o primeiro movimento político que fez uma forte oposição às oligarquias, né, locais, aos grandes produtores rurais, né? E tivemos também o movimento cultural, né, o modernismo, que também fazia forte oposição à oligarquia, às oligarquias e aos valores europeus, né, que se buscava implementar aqui no Brasil. E eles faziam fortes também denúncias às desigualdades, aos problemas sociais que existiam aqui no Brasil, né? Então, tivemos também em São Paulo, se iniciou aqui em São Paulo, um movimento operário, né? Tivemos uma greve geral que foi encabeçada por movimentos anarquistas, né? Que foi realizada uma greve geral em 1917 por melhores condições de trabalho, por por jornadas de 8 horas, garantia de emprego, o direito à associação, de poderem se reunir como uma classe, né, operária, de formarem um sindicato, proibição do trabalho infantil. Então eles envolveu cerca de 50 mil trabalhadores e algumas das demandas deles foram atendidas, né? Apesar de toda a repressão que o Estado buscou implementar, eles conseguiram, através do engajamento, né, da ação coletiva, conquistar alguns dos direitos deles, né? Então, esses são alguns, pessoal, dos conflitos que ocorreram no Brasil durante a República Velha. Vocês percebem que todos os conflitos, né, tiveram como causa injustiças, a pobreza, a desigualdade, o não acesso à terra. Então, as pessoas não se revoltam assim do nada, né? Existe algum fator ou muitos fatores juntos, né, que ocasionam, né, que são causa para que ocorram essas revoltas. Então, esses são alguns dos conflitos que ocorreram durante a República Velha. Espero que essa aula ajude vocês a compreender um pouco melhor esse período tão complexo, né, da história do Brasil. Beleza, pessoal? Tchau, tchau.